Agora ouviremos por 15 minutos o vereador professor Giovanni. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Sendo essa a última sessão, é importante que a gente venha aqui também fazer um balanço do que foram esses 4 anos. Eu ouvi aqui diversas palavras que vêm de encontro com o que eu realmente penso sobre essa legislatura. A palavra aprendizado é muito forte, principalmente para nós que estamos na educação, não é? Porque é um processo lento, é um processo muitas vezes doloroso e é um processo que temos que ter muita cautela, como bem disse o vereador Beto. Nós estamos aqui muitas vezes neste plenário e nós temos que discutir questões relacionadas aos projetos apresentados, à política municipal, e muitas vezes nós divergimos em diversos aspectos, e as nossas divergências, elas têm que ficar nesse plenário, não é? Porque nós somos cidadãos de uma cidade pequena, nós nos encontramos todos os dias, nós estamos no supermercado, nós somos muitas vezes relacionados de forma aí com amigos, como parentes, né, vereador Kiyoshi? Então, tem que ter esse respeito e ter essa consciência de que precisamos, sim, discutir o que é melhor para a nossa cidade e saber respeitar a opinião do outro e saber que, na democracia, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. E claro que quando a cidade perde, isso é muito triste, porque o que acontece nesses casos é que, muitas vezes, o coletivo, que deveria ser o que nós fizemos uma promessa enquanto vereadores, ficou em segundo plano, não é? Então, nesses casos, a gente fica muito triste. Eu queria começar dizendo que nós começamos aqui em 2013 com uma tragédia, que foi quando a Boate Kiss pegou fogo e nós tivemos aqueles 240 jovens mortos. E nós estamos encerrando a legislatura com o Brasil sofrendo uma nova tragédia. E essa lembrança nos remete novamente a aprendizado, porque lá atrás, quando houve esse incêndio, que foi terrível para a sociedade brasileira, a sociedade aprendeu que era preciso ter segurança nos prédios, especialmente nos prédios públicos, porque muitos prédios públicos não dispunham de dispositivos de segurança. Então, hoje, não é? Antes de funcionar um determinado negócio, uma loja, hoje se tem uma preocupação muito maior. Vai ter muita gente dentro desse prédio, então os bombeiros não vão assinando um AVCB de qualquer forma. Se tem muito mais preocupação. Ontem à noite estava vendo que essa mesma tragédia aconteceu nos Estados Unidos. Novamente, uma danceteria pegou fogo, uma série de jovens mortos. Então, nós temos que aprender lições com a vida. Outro dia, um vereador aqui me chamou de contador de histórias. E eu não fiquei chateado com isso, não, porque o maior contador de histórias que eu conheço é Jesus Cristo. E ele não agradou todo mundo. Ele contava as histórias porque ele queria ensinar grandes lições àquele povo. Então, às vezes, a gente conta histórias porque a gente tem histórias para contar. É experiência de vida, é sabedoria. Hoje, com a questão aí do WhatsApp, né? Quanta coisa a gente recebe todo dia de lição de vida, de histórias.
Então, eu conto histórias, porque como educador eu acredito que através dessas histórias eu posso ir melhorando a sociedade, fazendo as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estão vivendo. Por exemplo, dentro dessa questão da segurança, houve a adequação do prédio do SEMEC, que antes era utilizado sem ter o sistema da questão aí do fogo, né? De incêndio. E hoje ele conta com portas que abrem facilmente, conta com questão de hidrantes, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque é um prédio que recebe ali uma grande quantidade de pessoas e precisa ter o mínimo de segurança. Foi feito tudo exatamente? Ainda não. Ainda temos coisas a fazer, como em diversos prédios que a gente vê. É uma adequação que vai sendo feita. E no caso dessa queda do avião, com 71 mortos, é preciso que se extraia lições de vida, que aí seja revisto procedimentos técnicos e tudo mais. Então, a vida vai nos colocando desafios na nossa frente e a gente tem que aprender com eles. Como vereador, aprendi muito nesta casa. Aprendi muito. Uma das primeiras missões que eu tive foi aprender o regimento interno. Fizemos uma comissão, discutimos o regimento interno e muitos dos projetos que o vereador Rodrigo mostrou ali no telão foram para melhorar esta casa. O regimento interno passou por muitas modificações. Então, realmente, a nossa legislatura trouxe para esta casa muitos avanços, principalmente nessa questão do funcionamento e do regimento interno. Nesses 4 anos, vieram acontecendo diversos projetos, um após o outro, e melhorou muito uma série de questões aqui, que eram muito mais burocráticas. Hoje, os projetos tramitam com muito mais facilidade. Então, a gente tem que ter essa consciência de que nada se muda da água para o vinho do dia para a noite, como é na cidade. Eu, como vereador aqui também, sempre coloquei a verdade acima de tudo, um compromisso de trabalhar com a verdade, e sempre que eu venho a essa tribuna, o que eu falo é o que realmente é o que está acontecendo. E às vezes, a população precisa dessa informação. Outro dia, por exemplo, foi questionado aqui por que não se abriu a segunda via da Avenida Paulo Azini. Porque a Caixa Econômica Federal ainda não deu o laudo, ou seja, a obra não está terminada. Ali tem pequenas coisas que faltam ser terminadas. Então a gente olha o asfalto, está lá, mas ainda não tem uma rotatória de entrada e falta fazer o canteiro central. E tudo isso está no planejamento da obra e no valor da obra. Então, questionando o prefeito, ele disse: olha, eu mais do que ninguém gostaria de liberar para a população que vem lá da Nova Mairink, do Residencial Parque, usar essa segunda via. Mas enquanto o engenheiro da Caixa não for lá e aprovar, ele vai vistoriar, e a empresa tem que terminar esses pequenos reparos, não é? Portanto, só depois é que poderá ser liberado. Mas a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Eu sou sempre um otimista. Eu sempre espero que as coisas aconteçam. E a gente, às vezes, vê que se demora um pouco mais, mas sai com qualidade, sai bem feito, é preferível assim. Também aprendi muito como primeiro secretário, fui 2 anos primeiro secretário dessa casa. Aprendi com o trabalho que fiz no Fórum Permanente de Cultura, juntamente com artistas. Fiz diversos projetos homenageando artistas e professores,
dentro das nossas homenagens aqui na Câmara, sempre privilegiei os artistas e professores, porque acredito que, principalmente, a educação precisa desse reconhecimento do trabalho que é mudar uma sociedade. A gente só muda uma sociedade com um trabalho de base feito na educação. Também participei por 2 anos da Comissão de Orçamento e Finanças, e hoje eu aprendi muito com relação a isso. Muitas vezes é muito fácil para alguém usar a tribuna e dizer assim: o prefeito não faz porque é incompetente. Muitas vezes o prefeito até quer fazer, ou até o próprio vereador, eu estou falando aqui do gestor público. O gestor público não pode sair fazendo as coisas da cabeça dele, da hora que ele acha que tem que fazer e lá. Ele tem os impedimentos. E isso foi um grande aprendizado, porque eu também achava que era tudo muito fácil, era só sair fazendo. Não. Muitas vezes o impedimento é técnico, muitas vezes o impedimento é legal. O impedimento, ele pode ser orçamentário, se não tiver aprovação de verba por esta casa, ele é orçamentário. Nós vamos aprovar hoje alguns projetos para que o prefeito possa agir, possa pagar fornecedores, senão ele não tem autorização orçamentária. E uma outra coisa é a questão financeira, que é a arrecadação. Então não adianta o prefeito ter a autorização para usar, sei lá, 800 mil num projeto, mas ele não consegue arrecadar esses 800 mil. Não tem o dinheiro em caixa, quer dizer, são impedimentos que levam à demora, muitas vezes, de um projeto. A gente viu diversos projetos aí, que a gente gostaria que saíssem assim, rapidinho, demorarem por quê? Porque são convênios com os governos federal e estadual. E com essa crise financeira, como foi colocado aqui, não é? Todo mundo aprendeu a apertar os cintos, né? Então a dona de casa, ela vai no supermercado, opa, eu vou começar a olhar os preços, eu aprendi que eu tenho que controlar os meus gastos. Aquele menino que ficava, o filho, 15 minutos no banho, dali a pouco, 10 minutos, 8 minutos, a mãe está batendo na porta, porque, olha, tem que reduzir energia, conta de energia, tem que reduzir a conta de água. Então, a população, de novo, aprendeu com a crise financeira, e os governos estadual e federal também, eles começaram a segurar essa verba. Então, nos últimos anos, os municípios têm sentido essas questões da arrecadação com os convênios. As obras demoram para sair exatamente por causa disso. Nós tivemos a crise hídrica também, né? Aprendizado. E, atualmente, nós vivemos uma crise política. Ontem, nós vimos de novo mais uma manifestação pelo Brasil afora, contra a corrupção e os políticos corruptos. E a gente tem que deixar bem claro, né, às vezes a gente vê algumas faixas, tem que formar a população para que ela tenha consciência política, porque não são todos os políticos que são corruptos. Os corruptos é que entram na política para se aproveitar e aqueles que estragam toda uma classe. A política é uma coisa importante. A professora Selma talvez tenha se decepcionado, mas as coisas não são fáceis. Eu também fui chamado outro dia aqui de covarde. E se eu fosse covarde, eu não teria entrado na política. A política, ela é necessária. E nós, mesmo não estando vereadores, nós devemos participar da política da nossa cidade, nos conselhos. Isso foi um aprendizado também. A gente pode participar vindo nas sessões da Câmara, acompanhando os projetos, cobrando dos nossos
vereadores, dos nossos deputados que nós votamos, como eles vão votar determinado projeto. Olha o que aconteceu com a questão do pacote anticorrupção, que foi uma iniciativa popular, que rodou as internets e as pessoas votaram nas medidas, e quando chegou lá, os maus políticos, os políticos corruptos, decidiram: vamos mexer aqui para nos favorecer. Então é uma pena que existam maus políticos, porque eles vão sempre trazer essa imagem negativa para algo que é tão importante para a sociedade, que é a questão da política. Eu quero finalizar dizendo que sou muito grato aos 745 cidadãos que acreditaram e apostaram no professor Geovani para estar aqui novamente os representando, que vou continuar este meu trabalho de formação, que eu acho importante, essa formação do cidadão que tem um compromisso com a ética, com a verdade, com a sustentabilidade, e assim a gente vai melhorando a conta-gotas o nosso município, a nossa cidade. Agradeço aos funcionários da casa, que sempre foram muito prestativos e sempre me auxiliaram em tudo o que foi possível. Então, no ano que vem, nós continuaremos este trabalho e podem contar com este vereador. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos.